Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor. Eu sou o pastor Carlos Ribas e esse é o nosso terceiro vlog que hoje todos os vizinhos da quadra inteira do prédio resolveram fazer reforma. Olá queridos, tudo bem? Paz do Senhor. Eu sou o pastor Carlos Ribas e esse é o nosso terceiro vlog que eu estou tentando fazer semanalmente, às vezes adianta, às vezes atrasa, mas o importante é saber que vocês estão gostando. Eu estou muito feliz com o resultado, tem muita gente comentando, continue mandando seus comentários e suas pautas, ok? Antes de eu começar a falar sobre os temas de hoje, não esqueça de clicar no inscrever-se aqui no canal e habilitar aquela campainha, porque toda vez que eu subir um vídeo você vai ser avisado. E também dê o seu joinha, clique no like, compartilhe no seu Facebook, nas suas redes sociais, porque isso faz com que o canal cresça, ok? Bom, vamos lá. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre diferenças entre catolicismo e protestantismo. Me mandaram essa pergunta, eu achei muito interessante explicar qual é a diferença, ou quais são as diferenças entre os católicos e os evangélicos. Em primeiro lugar, nós devemos pensar que não há duas religiões, é apenas uma religião. Católicos e protestantes, ou evangélicos, ou crentes, fazem parte do mesmo grupo chamado cristianismo. São três áreas do cristianismo: catolicismo romano, ortodoxismo grego e protestantismo. No catolicismo romano, o Papa é o líder máximo da igreja e só há esse líder máximo. Abaixo dele tem os cardeais e assim por diante, e os padres das paróquias. Só tem um líder religioso. É uma só igreja espalhada no mundo todo, inclusive a sede é o Vaticano, que é um país. Já na Igreja Ortodoxa grega, ela é dividida por patriarcas e é considerado o maior ou mais importante o patriarca de Constantinopla. Constantinopla é Istambul, era a cidade de Constantino, hoje se chama Istambul. Mas tem patriarcas em vários lugares do mundo. Aqui na América do Sul, se eu não me engano, não tem, mas tem na África, enfim, na Europa, talvez tenha na Ásia também. Eu não sou muito chegado, não entendo muito da Igreja Ortodoxa grega, mas é uma igreja que permite que os padres casem. Se o padre já é casado, se o homem já é casado antes dele se tornar padre, ele pode se tornar padre e ser casado. Mas se ele é solteiro antes de se tornar padre, ele se torna padre e permanece solteiro. Então tem umas regrinhas diferentes. Já os evangélicos protestantes, o protestantismo começou no século XVI, na data de 1517, 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fez aquela lambança dentro da Igreja Católica, foi lá na porta da Catedral de Wittenberg, pregou suas 95 teses. Lutero já havia feito vários panfletos, folhetos, livretos e distribuído na Alemanha. Esses folhetos, essas publicações foram potencialmente distribuídas em outros países, traduzidas para outros idiomas, falando sobre aquilo que ele não concordava, sobre venda de indulgência, sobre a teoria do purgatório, sobre uma série de coisas. E aí então isso acabou trazendo a reforma protestante, ou seja, houve um povo cristão católico da época que protestou contra dogmas da igreja daquela época que são contrários às escrituras. Existem muitas coisas que estão dentro do conjunto de regras da Igreja Católica que não são da Bíblia, são consideradas regras, bulas papais, que são regras dos papas, são consideradas tradição da igreja, mas não são bíblicas. E os protestantes, nossa vertente evangélica, não concorda com regras que não sejam bíblicas. Então essa é a principal diferença. No catolicismo tem as regras da igreja, as bulas papais, a tradição da igreja. No protestantismo não, vale apenas a Bíblia. Uma outra questão do catolicismo é que os católicos acreditam na intercessão dos santos. O que é isso? É que um homem ou uma mulher que foi muito bondoso, que viveu uma vida santa, um beato, um devoto, ele morre, é canonizado pelo Papa e a partir do momento em que ele é canonizado, ele toma uma estrutura espiritual diferente. Ele pode sair do esquecimento dos mortos e se tornar um ser, uma entidade espiritual viva, ativa, que possa ser ouvida pela humanidade e ela entrar em contato com Deus. Nós não queremos nisso, isso não tem fundamento nenhum bíblico e nós não conseguimos acreditar em algo que não está na Bíblia, porque faz parte da tradição da Igreja Católica. Qual é a diferença então? Por que os evangélicos não têm santo? Porque os evangélicos acreditam que o único mediador entre Deus
e o homem é Jesus Cristo. Não há outro mediador. Eu não posso orar ou rezar para Maria, ou para Pedro, ou para Paulo e acreditar que eles que já morreram vão estar ouvindo a minha oração e levando diretamente a Deus. Eu tenho acesso livre a Deus através do sacrifício de Jesus. Isso está descrito na Bíblia. Então essa é uma diferença básica. Os evangélicos odeiam os santos? Claro que não. Não é? O que diz a Bíblia sobre idolatria? Diz que nós não devemos, está lá em Êxodo capítulo 20, que nós não devemos ter imagens de escultura, semelhança humana e nos prostrar diante delas. Então assim, eu não posso ter uma imagem de um santo e ficar prostrado diante dele pedindo que ele interceda diante de Deus. Eu não preciso dele. Eu oro direto a Deus em nome de Jesus. Então a idolatria é quando eu coloco um ídolo entre eu e Deus. E isso é a diferença entre católicos e evangélicos. Os evangélicos não têm os ídolos, porque na Bíblia fala que não devemos ter, ok? Mas nós não odiamos imagens, nem nada disso, muito pelo contrário. Eu quando viajo pelos países aí, que não é o Brasil, para fora do Brasil, tem muitas igrejas históricas e tal, e lá dentro tem imagens, e eu não tenho problema nenhum de fotografar, de ver, porque não tem mal nenhum. A Bíblia fala que não tem poder de fazer o bem, nem de fazer o mal. Não está neles o poder. Essas imagens precisam ser carregadas, elas não conseguem andar, precisam ser fixadas com pregos, porque senão elas caem. Então não significa que nós tenhamos que ter aversão à imagem. Não, eu só não tenho uma imagem na minha casa. Por quê? Porque eu não preciso me ajoelhar diante dela. Se você é um cristão, católico ou protestante, enfim, que quando vê uma imagem faz um sinal da cruz ou se ajoelha diante dela, você está incorrendo no erro da idolatria. Isso é muito perigoso, ok? Uma outra diferença entre católicos e protestantes é que o evangélico protestante, ele não focou na igreja o ponto principal da sua salvação. A salvação não está na igreja, na instituição. A salvação está no relacionamento pessoal dele com Deus. Por isso que ir à igreja no domingo de manhã não salva ninguém. Então o evangélico, ele lê a Bíblia em casa, ele ora, ele faz o culto doméstico, ele tem uma vida cristã, uma vida de devoção a Deus muito mais intensa que o católico. O católico, ele acaba, muitos, não é regra, né? Muitos são bem devotos, mas a grande maioria que a gente conhece aí, os católicos não praticantes, eles vão à igreja no domingo porque eles acreditam que indo lá, batendo cartão, eles vão ser salvos. Muitos não. Eu conheço muitos católicos que são sérios, devotos mesmo, e nem são idólatras. Eu conheço católicos que não são idólatras, que não se prostram diante de uma imagem, que oram direto a Deus em nome de Jesus, que entendem que Maria foi a mãe de Jesus, que Maria não é a mãe de Deus, não tem como ser mãe de Deus, porque Deus é o ser criador do universo, não tem ninguém acima dele, não tem ninguém atrás dele, da linhagem. Então, tem muitos católicos sérios que entendem isso, mas a grande maioria não. Então, eles acabam indo para a igreja no domingo, bater cartão, achando que aquilo vai levá-los para o céu, e infelizmente não vai levá-los. Então o evangélico ora mais, lê mais a Bíblia, louva mais, vai mais à igreja, participa mais das coisas da igreja. E isso criou, numa certa parte da história, um escândalo no povo. Por quê? Porque o evangélico também contribui mais, é fiel no dízimo, dá mais oferta. E aí muita gente confundiu isso com charlatanismo, confundiu com que o pastor pede dinheiro e o povo dá e o pastor está ficando rico. É óbvio que em todas as áreas tem as exceções, tem muito pastor trambiqueiro, tem muito pastor charlatão, tem muito pastor que está ficando rico a troco do dinheiro da igreja, mas a grande maioria, massivamente, são igrejas sérias, que destinam esse dinheiro para o reino de Deus, para obras sociais, para a construção de novas igrejas, para obra missionária. Eu estive agora em Portugal, numa igreja próxima a Lisboa, que eles fazem cantina, o dinheiro da cantina vai para a África para poder gerar alimentos para a obra missionária na África. Ou seja, é um trabalho muito sério. A gente foca a atenção em um ou outro caso que a mídia, e a mídia sempre é tendenciosa, explode aí de um erro ou outro de alguém, e nós achamos que todos são ruins. Muito pelo contrário, você é inteligente. Se a pessoa dá dinheiro, é esfolada pela igreja, não dá resultado nenhum, a pessoa chega uma hora que ela para de dar, não é mesmo? Então por que eu, por exemplo, sou fiel em tudo aquilo que a Bíblia manda eu ser? Porque há retorno, há resultado. Quando eu sou fiel a Deus, Deus abre possibilidades de grandes coisas acontecerem na minha vida. Pois bem, a diferença básica entre católicos e evangélicos é essa. Mas eu quero frisar uma coisa: quando um católico sai do catolicismo e vem para a igreja dos crentes, vem para a igreja evangélica, ele não muda de religião. Ele simplesmente passou de uma igreja para outra. Ele continua na mesma religião, que é o cristianismo. Religião é uma só. O que muda é a igreja. Então, se você está
insatisfeito com a sua religião, você é espírita, muçulmano, budista, você pode ser cristão. É bem-vindo para o cristianismo. Mas se você já é um cristão e está insatisfeito com a sua igreja, procure uma igreja melhor. Procure uma igreja que adapte melhor ao seu conhecimento, que adapte melhor ao seu estilo de vida. Tem gente que não gosta daquele lenga-lenga, né? Aquela coisa mais light, assim. Então procure uma igreja mais avivada. Tem gente que não gosta de barulho, de movimento. Procure uma igreja mais tranquila. Mas há igreja para todos os tipos de pessoas dentro desse reino. Você é convidado especial de Deus para encontrar uma igreja e ser participante do reino de Deus. Ok? Eu espero que esse vlog, falando especificamente sobre diferenças entre catolicismo e protestantismo, e também falando sobre crente não gosta de santo, entendeu? Idolatria. Esse vlog foi específico sobre isso e eu espero que tenha tirado suas dúvidas. Olha, não esqueça que nesse final de ano o meu site está com preços promocionais nos livros, frete grátis para todo o Brasil, preços promocionais nas apostilas e nos cursos de teologia. Então eu quero que você acesse aí www.carloribas.com.br, vá lá em produtos, encontre livros, apostilas e books, todos eles estão com preços promocionais, e também cursos, e todos os nossos cursos estão com preços promocionais até o final de 2016. Essa é uma forma de abençoar o povo de Deus. Quer dar presente de Natal? Amigo secreto? Compre um livro do meu ministério. Espero que você tenha gostado. Esse é o nosso terceiro vlog e semana que vem tem mais. Deus te abençoe.